Aqui, é seu. Use o cartão. O quê? Compre a casa que você quiser. Você cuida de mim como ninguém. Quero que seja feliz. Meu Deus. Eu não acredito. Senhor, isso é demais. Você merece. É só passar o cartão. Obrigada de coração. Naquela noite gelada na serra, enquanto as luzes cintilavam pelas janelas da imponente mansão onde trabalhava, um presente inesperado pousou em suas mãos, entregue por um patrão tão excêntrico quanto misterioso, Arthur. Um idoso milionário, paraplégico devido a um acidente anos antes, Arthur vivia recluso, e sua mansão era um universo à parte, longe do burburinho da cidade. O embrulho, uma caixa simples com um laço frouxo, oculta um segredo que Maria estava longe de imaginar, contendo instruções enigmáticas que despertaram nela uma mistura de curiosidade e apreensão. Maria, aos seus 60 anos, carregava nas costas a sabedoria e as cicatrizes de uma vida dedicada ao trabalho árduo e à família. Sozinha no Brasil, após ter visto seus filhos partirem em busca de oportunidades que a terra natal não lhes oferecia, ela havia se tornado uma cuidadora noturna, um refúgio para Arthur, mas também um escape para si mesma. Sua dignidade era um manto que a cobria, mesmo nos momentos de maior dificuldade financeira, e a vida, embora nem sempre gentil, nunca a havia dobrado. Maria era o tipo de mulher que encontrava beleza na resistência, força na vulnerabilidade. O convite para a ceia de Natal, algo incomum partindo de Arthur, já havia semeado uma certa estranheza em seu coração. Ele era um homem de poucos gestos e palavras, uma figura quase reclusa em sua grandiosa residência. A ceia, em si, prometia ser um evento íntimo, talvez silencioso, mas a caixa misteriosa, agora repousando em suas mãos enrugadas, adicionava uma camada de imprevisibilidade que a deixava inquieta. O que um homem como Arthur daria de presente a uma mulher como ela? A mente de Maria divagava, imaginando desde um singelo lenço até um livro de poesia, mas nada que realmente explicasse a aura de mistério que pairava no ar. Ao longo de sua vida, Maria havia nutrido um sonho secreto, acalentado em noites solitárias e dias exaustivos, ter sua própria casa. Não uma mansão como a de Arthur, mas um lar modesto, com um pequeno jardim para suas ervas e flores, e uma varanda onde pudesse sentar e ver o sol se pôr. Um lugar para chamar de seu, livre do aluguel apertado que consumia boa parte de seu salário, livre da incerteza do amanhã. Mas a realidade financeira sempre foi um muro intransponível, e o sonho, embora nunca abandonado, havia se transformado em um sussurro distante, uma melodia melancólica que apenas ela ouvia. Aquele presente de Natal, tão inusitado, revivia em seu peito uma faísca de esperança, rapidamente abafada pela cautela. Experiências passadas a ensinaram a não confiar cegamente em gestos grandiosos. A mansão de Arthur, com seus corredores longos e silenciosos, parecia amplificar a batida de seu coração naquele momento. Maria apertava a caixa, o papel de presente suave sob seus dedos, e sentia o peso de algo mais do que um simples objeto. Era o peso dos seus próprios desejos reprimidos, das suas expectativas contidas. O receio de que aquilo fosse uma brincadeira de mau gosto, ou um presente que ela não soubesse como retribuir, misturava-se com uma pequena, teimosa pontinha de esperança. O que Arthur teria em mente? E por que o faria? Antes que Maria pudesse desvendar o mistério que a caixa guardava, e antes que a história tomasse um rumo que ninguém esperaria, temos um pedido especial para você, que está nos acompanhando. Se você se sente tocado por histórias de superação e generosidade, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perderá nenhum dos próximos vídeos emocionantes, que prometem tocar seu coração e reacender a fé na bondade humana. Vamos juntos seguir os passos de Maria e descobrir o que um presente de Natal pode realmente significar. Maria segurava a caixa, os dedos trêmulos, o coração martelando contra as costelas. Lentamente, desfez o laço frouxo e retirou o papel de presente, revelando uma caixa de veludo escuro. A curiosidade se misturou ao nervosismo. Ao abri-la, seus olhos se arregalaram. Não havia um lenço, nem um livro. Ali, repousando sobre um forro de seda, estava um cartão de crédito preto, de um brilho metálico que nunca vira antes. Ele parecia emanar uma aura de poder e mistério. Ao lado do cartão, uma carta cuidadosamente dobrada prendia sua atenção. A caligrafia elegante de Arthur preenchia o papel, e Maria começou a ler, a voz embargada pela emoção e descrença. Cara Maria, começava a carta, a letra firme de Arthur. Este cartão não é um presente comum. É a chave para o seu futuro, o passaporte para o seu sonho mais acalentado. Eu a observei ao longo dos anos, sua dedicação incansável, sua dignidade inabalável mesmo diante das adversidades. Vi em seus olhos o brilho de um desejo silencioso, um lar que fosse verdadeiramente seu. Este cartão é ilimitado, Maria. Use-o para comprar a casa dos seus sonhos.
Não há pegadinhas, não há contrapartida. Apenas a minha gratidão e o meu reconhecimento por sua bondade e trabalho árduo. Lhe traga não apenas um refúgio, mas um começo. A cada palavra, Maria sentia um turbilhão de emoções. Choque, incredulidade, uma pontada de esperança e, acima de tudo, uma profunda desconfiança. Um cartão de crédito ilimitado? Para comprar uma casa? Era loucura. Coisa de filme. Uma brincadeira de mau gosto, talvez, ou um teste elaborado de Arthur para ver sua reação. Quem em sã consciência ofereceria tal coisa a uma cuidadora? Sua mente, prática e experiente nas durezas da vida, gritava que aquilo era surreal, irreal. Aquele presente grandioso. Demais para ser verdade. O medo de que fosse uma ilusão a impedia de sequer considerar a possibilidade. Como uma pessoa que sempre batalhou por cada tostão poderia simplesmente aceitar uma fortuna? Ela se levantou, andando pela sala de estar ricamente decorada, o cartão preto e a carta ainda em suas mãos. Olhou para a porta do quarto de Arthur, já fechada, a certeza de que ele já havia se recolhido para dormir a invadiu. Não havia como confrontá-lo agora, desvendar o mistério que envolvia aquele gesto. A ausência de uma explicação imediata só alimentava sua incredulidade. Maria imaginou as manchetes dos jornais, os olhares de desconfiança das pessoas, a sensação de ser uma impostora. Ela nunca havia querido caridade, e aquilo, em sua mente, parecia exatamente isso, por mais que Arthur insistisse no contrário. Seria uma armadilha? Uma forma de Arthur exercer poder sobre ela? As dúvidas a corroíam. Ela passou o resto da noite em claro. A mansão mergulhada no silêncio da noite de Natal, e Maria, sentada na poltrona da sala dos funcionários, o cartão preto e a carta sobre a mesa de centro, refletia sobre o presente. As primeiras horas foram consumidas pela descrença pura e simples. Ela se via questionando sua sanidade, imaginando se o cansaço não a estava pregando peças. Depois, a mente dela começou a flutuar para o "e se?". E se fosse verdade? E se Arthur, em sua excentricidade, estivesse realmente sendo generoso? A imagem de uma pequena casa branca, com janelas azuis e um jardim florido, começou a se formar em sua mente. O cheiro de terra molhada, o canto dos pássaros pela manhã. A esperança, por mais tênue que fosse, começou a furar o escudo de ceticismo que ela havia construído ao longo dos anos. Mas logo a dúvida retornava, mais forte, aniquilando a imagem. O que ela faria com um cartão ilimitado? Como alguém como ela, que sempre se contentou com o essencial, poderia lidar com tal abundância? O peso da responsabilidade, a imensidão da oferta, a deixavam atordoada. A noite parecia se arrastar infinitamente, e Maria permaneceu dividida entre a esperança e o ceticismo, o extraordinário presente de Arthur pairando sobre ela como uma nuvem de mistério e incerteza. No dia seguinte, a hesitação persistia em Maria como uma névoa densa, obscurecendo a pouca luz de esperança que tentava penetrar. O sol da manhã, que irradiava pela janela da mansão, fazia o cartão preto brilhar sobre a mesa, quase zombando de sua relutância. Ela tentou, por diversas vezes, ligar para o gerente do banco, buscando uma confirmação, uma voz oficial que validasse a absurda generosidade de Arthur. Mas era feriado, e todas as suas tentativas resultaram em uma mensagem eletrônica impessoal, informando sobre o fechamento. A frustração crescia, alimentando ainda mais a sua desconfiança. Era mais fácil acreditar que aquilo era um engodo do que uma verdade. Com a impossibilidade de resolver a situação por telefone, e impulsionada por uma curiosidade incontrolável, Maria tomou uma decisão audaciosa. Ela iria a uma imobiliária, apenas para testar a validade do cartão. Não com a intenção real de comprar uma casa naquele instante, mas sim para ver se a máquina, se o sistema, aceitaria aquele pedaço de plástico. Um teste simples, sem compromisso, assim ela pensava, para provar a si mesma que era tudo uma fantasia. Sem muita fé no sucesso, ela pegou um ônibus para a pequena cidade vizinha, onde sabia haver algumas agências imobiliárias. O silêncio do trajeto era preenchido pelo eco de suas próprias dúvidas. Chegando à cidade, Maria adentrou a primeira imobiliária que encontrou. Era um estabelecimento modesto, com uma vitrine empoeirada exibindo fotos desbotadas de casas. Um senhor de meia-idade, com óculos na ponta do nariz e um sorriso cansado, cumprimentou-a. Ele era o corretor, e seu nome era José. Maria, sentindo-se um tanto deslocada, explicou que estava apenas olhando e que tinha interesse em algo simples, talvez com um pequeno jardim. José, acostumado com clientes que apenas sonhavam, mas raramente compravam, mostrou algumas opções, sempre as mais baratas, com um ar de desinteresse polido. Ele não imaginava que aquela senhora,
com suas roupas simples e olhar hesitante, guardava um segredo tão extraordinário na bolsa. Maria apontou para a foto de uma casinha charmosa, com 2 quartos e um pequeno quintal. Quanto seria o sinal? Perguntou, sua voz quase um sussurro. José, surpreso pela pergunta direta, consultou a ficha. Para esta, Dona Maria, seria preciso um sinal de R$ 10.000 para iniciar o processo. Os bancos estão mais exigentes hoje em dia, sabe? Maria assentiu, seu coração batendo forte. Era o momento da verdade. Com as mãos suando, ela retirou o cartão preto de sua carteira e o entregou a José, que olhou para ele com ceticismo. Um cartão preto? Ele nunca vira um daquele tipo. Este cartão aqui, será que passa? Perguntou Maria, a expectativa e o medo se misturando em sua voz. José, com um misto de surpresa e desconfiança, pegou o cartão. Era pesado, de um material incomum. Ele o examinou, procurando por logotipos familiares, mas não os encontrava. Dona Maria, eu nunca vi. Tem certeza que ele funciona? Geralmente, esses cartões mais exclusivos têm um processo diferente, disse ele, tentando ser educado, mas claramente sugerindo que aquilo não passaria. O corretor tentou convencê-la de que o cartão provavelmente não funcionaria, talvez fosse um cartão de algum programa de fidelidade estrangeiro, ou até mesmo um pré-pago sem saldo, algo que ele já vira antes. Ele não queria criar falsas esperanças. Maria, com a determinação que só o desespero e a tênue esperança podem gerar, insistiu. Por favor, tente. Não custa nada, certo? José, com um suspiro resignedo, pegou a maquininha. Ele inseriu o cartão, sentindo o peso incomum em seus dedos. Digitou o valor do sinal, R$ 10.000. O visor da máquina piscou, e Maria prendeu a respiração. Um momento de silêncio tenso pairou no ar, o som abafado do processador da máquina parecia um tambor em seu peito. O corretor, com uma expressão de quem esperava um erro ou uma recusa, observava o visor. O tempo parecia se esticar, cada segundo uma eternidade. A mente de Maria fervilhava com a iminência da humilhação, da confirmação de que tudo era uma brincadeira cruel. Então, um som seco, um bip agudo, e no visor da maquininha, as palavras aprovado apareceram em letras verdes e vibrantes. José piscou, depois piscou novamente, sem conseguir acreditar no que via. Ele pegou o comprovante, que saiu quentinho da máquina, e o entregou a Maria, os olhos arregalados. Aprovado, disse ele, em um tom de voz que misturava descrença e admiração. Dona Maria, este cartão é realmente limitado. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma onda colossal de alívio e pânico a atingiu simultaneamente. O mundo, de repente, girou. A seriedade do presente de Arthur, a inacreditável realidade daquele cartão, tudo se tornou palpável. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos, não de tristeza, mas de uma mistura avassaladora de choque, gratidão e aterrorizante compreensão. Não era uma brincadeira. Não era uma ilusão. O sonho de uma vida inteira estava, de alguma forma miraculosa, começando a se tornar realidade. A casinha simples, com o pequeno jardim, deixou de ser uma imagem desbotada na vitrine para se tornar um esboço vívido de seu futuro. A casinha simples, com o pequeno jardim, deixou de ser uma imagem desbotada na vitrine para se tornar um esboço vívido de seu futuro. Maria, agora mais confiante e com o comprovante em mãos, sentiu uma energia renovada, uma certeza que antes lhe faltava. Aquele pequeno pedaço de papel oficializava o impossível, dando-lhe a validação que sua própria mente cética se recusava a oferecer. As lágrimas que escorriam pelo seu rosto não eram mais apenas de choque, mas de uma profunda e avassaladora emoção. Ela deixou a imobiliária atordoada, mas com um novo propósito. A descrença havia se dissipado, substituída por uma determinação férrea. Era hora de procurar a casa dos asteriscos seus asteriscos sonhos, não apenas uma fachada qualquer. Nos dias seguintes, Maria dedicou-se à busca com uma paixão que não sentia há anos. Visitou diversas imobiliárias, conversou com corretores, explorou bairros que antes só via de passagem. Cada casa que visitava era avaliada não apenas por suas características físicas, mas pela ressonância que encontrava em seu coração. Ela buscava o lar que sempre imaginou, um refúgio que representasse o fim de uma jornada e o início de outra. Um local onde o cheiro de bolo caseiro pudesse preencher o ar, onde as flores de seu jardim prosperassem e onde a paz e a tranquilidade fossem hóspedes permanentes. E então, ela a encontrou. Não era uma mansão grandiosa, nem uma propriedade luxuosa, mas uma casa modesta, de linha simples e arquitetura acolhedora, aninhada em um pequeno recanto da cidade, longe do agito, mas perto o suficiente para não se sentir isolada.
Tinha a fachada pintada de um tom suave de creme, janelas grandes que prometiam luminosidade, e, o mais importante, um jardim. Pequeno, é verdade, mas com potencial para abrigar todas as ervas e flores que ela sonhava cultivar. Aquele espaço verde, mesmo que ainda em estado bruto, já trazia consigo a promessa de vida e cor. Era exatamente como sempre imaginara, cada detalhe parecia sussurrar seu nome. Ao cruzar o portãozinho de madeira, sentiu uma conexão imediata, um sentimento de pertencimento que transcendeu a mera transação imobiliária. A emoção tomou conta dela, quase esmagadora. Ali, entre aquelas paredes, ela visualizava sua nova vida, os dias tranquilos, as manhãs ensolaradas, a liberdade de ser senhora do seu próprio destino. Durante o processo de compra, que se desenrolou com surpreendente rapidez dada a natureza do pagamento, Maria teve uma nova e comovente revelação. Enquanto revisava a papelada com a corretora, uma cláusula chamou sua atenção. Além do valor integral da casa, o contrato previa uma quantia adicional, depositada em uma conta específica em seu nome, destinada a reformas menores, mobiliário básico e despesas iniciais como impostos e taxas de mudança. Arthur, em sua generosidade calculada, havia pensado em cada detalhe, garantindo que Maria não apenas tivesse sua casa, mas que pudesse começar uma nova fase de sua vida sem o peso das preocupações financeiras imediatas. Ele não queria que o sonho dela se transformasse em um fardo de dívidas ou custos ocultos. Era um começo tranquilo, uma rampa de lançamento para sua nova existência, cuidadosamente pavimentada por um homem que, apesar de recluso, demonstrava uma profunda compreensão das necessidades humanas. Essa revelação intensificou a gratidão de Maria a níveis quase insuportáveis, misturando-se com uma perplexidade genuína. Era um gesto de bondade que excedia qualquer expectativa, qualquer compreensão. Ela pensou em todas as dificuldades que enfrentou, cada sacrifício, cada centavo economizado, e como, em um único ato de generosidade, Arthur havia varrido anos de preocupações. A emoção a dominou, mas também trouxe à tona um novo conflito interno. Maria enfrentava agora o desafio de aceitar tanta generosidade. Ela se sentia desconfortável com a ideia de receber algo tão grandioso, algo que, em sua modesta visão de mundo, parecia não merecer. A humildade arraigada, a ética de trabalho que sempre a guiou, fazia com que processar essa dádiva fosse um peso tão grande quanto a própria alegria que ela trazia. Como retribuir? Como viver à altura de um presente tão extraordinário? A casa era dela, sim, mas a imensidão da gratidão e a estranha sensação de não ser digna daquela fortuna a acompanhavam, criando uma nova camada de complexidade em sua recém-descoberta felicidade. A casa era dela, sim, mas a imensidão da gratidão e a estranha sensação de não ser digna daquela fortuna a acompanhavam, criando uma nova camada de complexidade em sua recém-descoberta felicidade. Maria sabia que não poderia simplesmente seguir em frente sem expressar o que sentia. A alegria de ter seu próprio lar, seu jardim e a tranquilidade de um futuro sem aluguel eram profundas, mas a acompanhava uma necessidade quase visceral de reconhecer o gesto de Arthur. Ela andava pelos cômodos de sua nova casa, tocando as paredes, imaginando onde colocaria seus poucos móveis e as plantas que tanto amava, e a cada passo, a imagem do milionário, recluso em sua mansão, surgia em sua mente. A felicidade, por mais completa que parecesse, tinha um componente que a deixava dividida: a dívida de gratidão. Maria não via aquilo como uma dívida financeira, mas sim como uma dívida de alma, de coração. Um obrigado simples, por mais sincero que fosse, parecia pequeno demais, insuficiente para abarcar a magnitude do que Arthur fizera por ela. Ele não havia apenas dado uma casa, ele havia dado a ela uma nova vida, uma dignidade que o dinheiro jamais poderia comprar por si só. Maria sentia que precisava retribuir, não no mesmo nível monetário, o que seria impossível, mas de uma forma que tocasse o coração de Arthur da mesma maneira que ele havia tocado dela. Semanas se passaram enquanto Maria se adaptava à sua nova realidade, arrumando seus pertences, plantando suas primeiras sementes no pequeno jardim. Mas a ideia de como agradecer Arthur nunca a abandonava. Ela pensou em presentes, mas todos pareciam fúteis e vazios diante do que ele lhe havia oferecido. Dinheiro não era um problema para ele. Luxo, ele já tinha em abundância. O que Arthur não tinha era a simplicidade, a conexão humana genuína que Maria podia oferecer. E foi então que a memória de uma conversa casual, há meses, surgiu em sua mente. Arthur, em um momento raro de descontração, havia mencionado o quanto gostava de um prato específico, uma receita antiga de sua avó, que ninguém mais conseguia reproduzir com a mesma maestria. A ideia acendeu uma faísca em Maria. Era perfeito. Não era algo que o dinheiro pudesse comprar, mas sim algo que vinha do coração, tempo e dedicação. Ela passaria dias planejando o jantar perfeito, um banquete modesto,
mas carregado de significado. Pesquisou a receita da avó de Arthur, adaptando-a com aquele toque caseiro que só ela sabia dar. Foi ao mercado, escolheu os melhores ingredientes, dedicou-se à cozinha com o mesmo cuidado e amor com que cuidava do seu jardim. Cada etapa era um ato de gratidão, cada tempero, uma oração silenciosa de agradecimento. Ela não estava apenas cozinhando, estava infundindo naquele alimento todo o sentimento que transbordava de seu peito. Era sua forma de dizer: eu valorizo o que você fez, e valorizo você. O dia do jantar chegou, envolto em uma atmosfera de expectativa quase palpável. Maria se arrumou com esmero, escolhendo seu melhor vestido, sentindo o coração batendo um ritmo acelerado, uma mistura de nervosismo e Excitacao. o aroma tentador da refeição preenchia sua pequena casa, embalada cuidadosamente em travessas térmicas. Ela verificou cada detalhe, garantiu que nada faltasse, e então, com suas mãos carregando não apenas a comida, mas também toda a sua gratidão, partiu em direção à mansão de Arthur. A viagem de ônibus parecia mais curta que o habitual, seus pensamentos focados no encontro que se aproximava. Ao chegar, foi recebida por um dos empregados, que a conduziu à sala de jantar. A cena que se desdobrou diante de seus olhos era imponente. A longa mesa de madeira escura, posta para 2 pessoas, com talheres de prata e taças de cristal. E Arthur, sentado em sua cadeira de rodas à cabeceira, aguardava. Ele estava visivelmente surpreso, mas um leve sorriso se formou em seus lábios ao vê-la. A atmosfera estava carregada de expectativa, não de um jantar formal entre patrão e empregada, mas de um encontro entre 2 almas que, de alguma forma, haviam encontrado um ponto de conexão em meio às suas vidas tão diferentes. Maria sentiu um nó na garganta, mas o calor de seu coração a impulsionou para a frente. Era o momento de expressar, através do gesto, o que as palavras ainda não conseguiam traduzir completamente. Maria, com o aroma da comida caseira preenchendo o ambiente que antes era dominado apenas pelo perfume de madeira antiga e livros, aproximou-se da mesa. Arthur, com seu olhar penetrante, mas agora tingido de uma curiosidade genuína, a observava. Ela começou a servir os pratos, cada movimento carregado de uma reverência silenciosa. O prato especial, a receita da avó de Arthur, foi colocado diante dele, e o cheiro nostálgico trouxe um brilho aos seus olhos. Durante o jantar, Maria tentou, com palavras cuidadosamente escolhidas, expressar a imensidão de sua gratidão. Falou sobre a alegria de ter seu próprio jardim, a paz de uma noite. Sem a preocupação do aluguel, a esperança renovada que ele plantara em seu coração. Mas as palavras, por mais sinceras que fossem, pareciam rasas, insuficientes para o vulcão de emoções que sentia. Ela buscou em seu repertório de vida as metáforas mais simples e profundas, mas percebia que a magnitude do gesto de Arthur era quase incomensurável pela linguagem humana. Arthur, por sua vez, ouvia-a com atenção, um leve sorriso brincando em seus lábios. Ele permitiu que Maria falasse, sentindo a autenticidade em cada sílaba. Quando ela finalmente fez uma pausa, com os olhos marejados, ele pigarreou, e sua voz, normalmente controlada e distante, adquiriu um tom mais suave, quase confidencial. Ele começou a contar um pouco mais sobre sua própria vida, revelando facetas de sua existência que poucos conheciam. Compartilhou a solidão que o acompanhava desde o acidente, a reclusão forçada não apenas pela condição física, mas pela percepção de que muitas das pessoas ao seu redor só estavam interessadas em sua fortuna. Confessou que a limitação física o forçara a uma introspecção profunda, a uma reavaliação de tudo o que considerava importante. O acidente, que o deixou paraplégico, também o desvencilhara de um mundo de superficialidades, abrindo seus olhos para o que realmente importava: o valor genuíno das pessoas, a bondade desinteressada, a capacidade de impactar positivamente a vida de alguém. Ele admitiu que a vasta fortuna, que um dia buscou com tanto afinco, havia se tornado um peso, um fardo, se não pudesse ser usada para um propósito maior. Sabe, Maria, disse Arthur, seu olhar fixo nela, ver sua alegria, sua dignidade, sua capacidade de construir uma vida com tão pouco, fez-me refletir sobre o propósito de minha própria fortuna. Ver a esperança brotar em você, a emoção sincera em seus olhos ao falar da casa, do jardim, isso trouxe um novo sentido à minha existência. Eu estava preso em minha própria tristeza, em minhas próprias paredes, e você, com sua resiliência silenciosa, mostrou-me que a vida pode ser diferente. Ele fez uma pausa, tomando um gole de água, enquanto Maria absorvia cada palavra, compreendendo que a generosidade de Arthur não era apenas sobre ela, mas também sobre ele mesmo, sobre sua própria jornada de redescoberta. Então, Arthur fez uma revelação que solidificou a compreensão de Maria sobre o homem à sua frente. Ele explicou que o acidente, por mais trágico que tenha sido, paradoxalmente,
concedeu-lhe uma nova perspectiva sobre a vida e, crucialmente, sobre o valor inestimável das pessoas. Ele já havia perdido entes queridos e amigos que, com o tempo, revelaram-se interessados unicamente em seu dinheiro, criando um vácuo de confiança e afeto ao seu redor. Sua vida era um palco onde muitos atuavam, mas poucos sentiam de verdade. A sua honestidade, Maria, continuou Arthur, sua voz suave, mas firme, sua integridade, sua dignidade inabalável, mesmo quando eu sabia que você enfrentava dificuldades, foram um sopro de ar fresco em minha vida. Você nunca pediu nada, nunca tentou se aproveitar de minha posição. Sua presença sempre foi de trabalho, de respeito, de uma humanidade que eu raramente encontrava em meu círculo. O presente, a casa, não foi apenas um ato de generosidade minha. Foi, em grande parte, um reconhecimento do seu valor humano, da pessoa extraordinária que você é. Eu via em você a bondade que eu buscava, a genuinidade que eu havia perdido. Era uma forma de retribuir a luz que você, sem saber, trouxe para minha escuridão. Maria ouvia, com o coração acelerado. As palavras de Arthur ecoavam em sua alma, desfazendo qualquer resquício de culpa ou desconforto que ainda pudesse sentir por ter aceito tal Presente. Não era caridade, não era um favor. Era um reconhecimento, um gesto de respeito mútuo, uma conexão estabelecida entre duas pessoas que, em mundos diferentes, haviam encontrado na outra um espelho de virtudes e uma fonte de esperança. A casa, o jardim, o cartão, tudo aquilo ganhava um novo significado. Era a ponte que ligava suas vidas, um testemunho silencioso de que a bondade, quando pura, transcende qualquer barreira social ou financeira, criando laços que vão muito além do esperado. Maria ouvia, com o coração acelerado. As palavras de Arthur ecoavam em sua alma, desfazendo qualquer resquício de culpa ou desconforto que ainda pudesse sentir por ter aceito tal presente. Não era caridade, não era um favor. Era um reconhecimento, um gesto de respeito mútuo, uma conexão estabelecida entre duas pessoas que, em mundos diferentes, haviam encontrado na outra um espelho de virtudes e uma fonte de esperança. A casa, o jardim, o cartão, tudo aquilo ganhava um novo significado. Era a ponte que ligava suas vidas, um testemunho silencioso de que a bondade, quando pura, transcende qualquer barreira social ou financeira, criando laços que vão muito além do esperado. Naquela noite, sob as luzes suaves da sala de jantar, Maria finalmente aceitou a generosidade de Arthur, não como um fardo de caridade, mas como um gesto de amizade sincera e reconhecimento mútuo. As dúvidas e as resistências que a haviam assombrado desde o recebimento do cartão se dissiparam completamente. Ela percebeu que Arthur não estava apenas doando dinheiro, mas compartilhando uma parte de si mesmo, um desejo de encontrar significado e propósito em sua própria vida. O presente era um reflexo da alma de Arthur tanto quanto era uma resposta ao sonho de Maria. O jantar terminou com uma sensação de leveza e compreensão mútua, uma cumplicidade silenciosa que cimentou uma amizade improvável, mas profundamente genuína. A partir daquele dia, a nova casa de Maria se tornou muito mais do que um refúgio. Ela se transformou em um farol de esperança, um símbolo tangível de que a bondade existe e que os sonhos, por mais distantes que pareçam, podem se materializar. Não era uma fortaleza inatingível, mas um lar acolhedor, onde Maria podia viver sua vida com a dignidade e a paz que sempre buscou. E essa casa se tornou também um lugar para o reencontro ocasional com Arthur. Ele visitava Maria em seu pequeno jardim, não mais como patrão e empregada, mas como amigos. Nessas visitas, eles conversavam sobre coisas simples: o crescimento das plantas, as notícias da vizinhança, as lembranças de suas vidas. Maria, com sua sabedoria popular, oferecia a Arthur uma perspectiva da vida que ele, em sua reclusão dourada, havia perdido. E Arthur, com suas vivências e reflexões profundas, trazia para Maria uma visão ampliada do mundo, sem nunca se esquecer de sua origem humilde. O laço entre Arthur e Maria se fortaleceu a cada encontro, a cada conversa, a cada risada compartilhada. Era uma amizade baseada em respeito profundo, em carinho genuíno e na compreensão de que ambos, à sua maneira, haviam sido presentes um para o outro. Maria trazia luz e calor para a vida de Arthur, tirando-o da solidão, e Arthur trouxe para Maria a realização de um sonho e a certeza de sua própria valia. A história de Maria se tornou um testamento vivo de como a bondade inesperada tem o poder de transfigurar vidas, de como um ato de generosidade pode transcender a mera transação material e infundir significado tanto para quem recebe quanto para quem dá. Para Maria, a casa era a concretização de um sonho. Para Arthur, a alegria de Maria era a concretização de um propósito renovado. Eles aprenderam que a verdadeira riqueza não está na quantidade de bens que se possui, mas na capacidade de tocar e transformar a vida de outra pessoa. E assim, em seu pequeno jardim florido, Maria encontrou não apenas um lar,
mas a confirmação de que a vida, mesmo depois de muitos anos, ainda pode nos brindar com os mais belos e inesperados presentes, quando a gente menos espera e mais precisa. A trajetória de Maria, de cuidadora noturna proprietária de seu próprio lar, é um lembrete poderoso de que a esperança nunca deve ser abandonada e que a generosidade, quando praticada de coração, tem um eco que ressoa por toda a vida. A história de um milionário que, em sua própria busca por significado, decidiu compartilhar sua fortuna e, ao fazer isso, encontrou uma riqueza muito maior na amizade e na alegria que proporcionou. Se você se emocionou com a história de Maria, com a reviravolta que a vida lhe deu e com a profunda conexão que ela estabeleceu com Arthur, deixe seu like neste vídeo e compartilhe com aqueles que também acreditam na força das histórias inspiradoras. Ajude-nos a espalhar essa mensagem de bondade e esperança. E para mais relatos emocionantes e transformadores como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos, que prometem tocar seu coração e reforçar sua fé na humanidade. Agora, queremos saber de você. Qual seria o seu sonho mais secreto se, de repente, você tivesse em suas mãos um cartão ilimitado, capaz de realizar qualquer desejo? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Queremos ler suas histórias e aspirações. E para continuar sua jornada de inspiração, veja nosso próximo vídeo, onde exploramos o título do próximo vídeo, uma história que também vai te surpreender e emocionar.